Produtos como o avião, peças de avião, o café, as carnes selecionadas, as frutas sofisticadas, o resto entra na lista. Você acha que dessa vez o governo consegue reverter esse tarifaço? Eu acho que o Donald Trump, toda semana ele tenta ajudar um amigo dele aqui no Brasil. Semana passada ele ajudou o Flávio, tirou uma foto com o Flávio, e essa semana ele está ajudando o Lula. A ideia toda dele tarifar produtos brasileiros, para o Lula, gera uma espécie de um enfrentamento, né, em que o Lula defende a nossa nação, supostamente, vamos colocar aí, contra os abusos do Donald Trump. A relação comercial Brasil-Estados Unidos, relação complicada. Os Estados Unidos, eles tem um saldo positivo conosco na balança comercial, mas consideram que ainda assim o Brasil pratica, vamos dizer, tarifas abusivas em algumas áreas. O problema da pirataria é um problema clássico brasileiro, a gente não pode negar, né? O Brasil realmente tem pirataria de muitas marcas, não só americanas, mas marcas do mundo inteiro. E aí, como parte de um jogo geopolítico que eles fazem, os Donald Trump volta a apertar o Brasil. Eu juro sim, é que eu não acredito em, né, como é que é? Não acredito em bruxas, mas que elas existem, né? Parece assim, perfeito pro Lula. Mais ou menos na mesma época do ano passado foi também, por volta da meiuca do ano, você ter um evento de enfrentamento tarifário com o Donald Trump. Virou o herói, né? Exatamente. Então, pro Lula, pra gente entender, pro Lula isso é bom. E aí a gente fica sendo pautado pelo Donald Trump na política interna brasileira, nas eleições brasileiras. A real, nós não podemos ter ideologia para lidar com os Estados Unidos. Nem para um lado, nem para o outro. A gente tem que ser pragmático com os Estados Unidos. Ano passado tinha gente idolatrando o Trump que, ele vai salvar a gente do PCC como ele. Não vai. Ao mesmo tempo, tá acontecendo agora esse tarifaço, agora vamos xingar o cara. A real, a política, você tem que ser muito pragmático, muito concreto no que você vai fazer. Eu queria só reforçar o seguinte, alguns produtos não estão na lista e são exatamente, por coincidência ou não, os produtos que fazem muita diferença no dia a dia americano, na política, na rotina. Como eu disse, as aeronaves, né? O Brasil tem a excelência da Embraer, as autopeças de aviação, o café, o chá, as carnes sofisticadas e selecionadas, fertilizantes, terras raras, minerais, magnésio, farmacêuticos, magnésio. Falando de minerais, né? Então, Jess, é muito oportuna essa lista, né? No entanto, vários produtos ligados à nossa vida também econômica serão taxados. 25% não é qualquer coisa. Então, o que o processo acontece agora? O Brasil tem um tempo de resposta e, após isso, vem ou não a efetivação dessa tarifa que exclui vários produtos que são fundamentais para os Estados Unidos. E o porquê disso é óbvio e evidente e relembra a todos os brasileiros qual é o país que você precisa defender, o seu. Os Estados Unidos, ao viabilizarem essas investigações, colocarem essa questão das práticas desleais, eles sempre têm como ponto principal o interesse próprio desses países. Isso também se dá no enquadramento das organizações criminosas como terroristas, isso também se dá na política fiscal deles. É por isso que sempre que você acha que os Estados Unidos eles estão agindo em prol do seu país, você provavelmente está errado. Eles têm interesses próprios, eles têm pautas próprias e o primeiro lugar para eles, como diz o lema de Donald Trump, é a América, os Estados Unidos em primeiro lugar. Porém, eu queria repercutir uma frase do Renan Santos aqui no Sofá. O que fala no sofá não fica no sofá, ecoa pelo mundo. Você disse que a cada semana o Trump ajuda um amigo, agora ajudou o amigo Lula. Você concorda com o Renan? Eu não acho que tenha ajudado a figura do Lula, né? É algo problemático para o Brasil como um todo. Só que veja, o Flávio foi aos Estados Unidos na semana passada e nessa questão do enquadramento das facções criminosas como terroristas, ele se vangloriou dizendo que a responsabilidade teria sido dele, mesmo a gente sabendo que não. E agora eu quero ver se ele vai querer os louros negativos dessa taxação. Muito provavelmente não. O que mostra que o Donald Trump não está tentando ajudar ninguém, né? A ideia é que ajude os Estados Unidos acima de tudo, como a Jess trouxe aqui. É a preocupação Estados Unidos em primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto lugar. Se sobrar tempo, ainda vai pensar nos Estados Unidos. Pouco a importância para nós. Mas para a indústria brasileira, isso é pesado, Matheus. Isso aí não é um joguinho político apenas. Faz diferença. Quem tem uma linha de exportação aí,
enfim, a gente citou alguns produtos que estão fora, mas eu posso citar uma lista enorme de outros produtos que vão sofrer bastante com essa sanção de tarifa. Entre eles, aço e alumínio, né, são duas indústrias muito grandes no Brasil. Inclusive, os Estados Unidos ainda é o maior comprador de aço do Brasil, praticamente representa 50% das compras que são realizadas. O alumínio um pouco menor, mas também muito relevante. E lembremos que, infelizmente, nós somos um país com pouco valor agregado, né? O que significa isso? A gente pega muito produto bruto e manda ele para fora sem quase nenhum processamento. Então, essa dependência alta de Estados Unidos e de China, isso aí realmente coloca a gente no estado de alerta. Agora, eu concordo plenamente com o Renan quando ele diz que é tudo que o Lula queria. Ano passado, o Lula estava numa queda de popularidade absurda. Quando veio a taxação, ele virou o herói, dizendo: eu vou proteger o país. E ele vai fazer isso de novo. Por quê? Porque, além disso, nós temos um assunto paralelo que nós vamos passar por ele hoje, que é o Pix. Então, a gente vai ver aí essa cara de nacionalidade, de patriotismo crescer a partir de agora. Não, mas até fazendo, só deixando uma coisa clara para nossa audiência, essa foi uma investigação iniciada lá atrás, na época de julho de 2025, que teve sua conclusão e as suas propostas de encaminhamento hoje. Vale mencionar que nos pontos ali que eles criticam também tá a situação da liberdade de expressão e de decisões judiciais que afetam a vida de pessoas que vivem nos Estados Unidos. Não é sobre a liberdade de expressão no nosso país, mas sim sobre como isso afeta aqueles que lá vivem e que têm a cidadania dentro dos Estados Unidos. Agora, se isso vai ser executado ou não, como essa tarifa, como todas as outras questões, ainda são cenas para os próximos capítulos. Mas o erro mais crasso que a campanha de Flávio Bolsonaro poderia tomar aqui é defender, gravar um vídeo apoiando ou qualquer coisa nesse caminho. O seu país precisa estar em primeiro lugar sempre. Mas eu não duvido que aconteça. Mas é o seguinte, eu duvido que aconteça. A Jess falou uma coisa muito interessante que esbarra também no combate à pirataria. Muito se falou no início, quando começa essa taxação toda, Renan, sobre até, imagina, o Trump citou a 25 de março. Não textualmente, não sei se ele esteve lá, mas ele falou sobre essa questão. Como é que você vê isso, né? É algo que saiu do controle total. A gente não tem mais como lidar com essa questão que agora está chegando ali, mistura Pix, cartão de crédito, que é uma empresa americana que acaba sendo desprestigiada pelo Banco Central em favor do Pix, a pirataria que invadiu totalmente a nossa realidade. A gente sempre teve pirataria e o governo americano nunca ligou muito. A real é que os Estados Unidos, até a ascensão recente da China e o Trump mudar a política americana, ele sempre foi muito leniente, inclusive com, vamos dizer, certas desproporções como outros países tratavam os Estados Unidos nas relações comerciais. A gente tem que lembrar que o mundo comercializa em dólar, inclusive petróleo. Os Estados Unidos, portanto, pode exportar a inflação dele para outras nações. Então, os Estados Unidos sempre teve uma posição muito confortável. Hoje, essa posição não é tão confortável. E uma coisa que a gente tem que entender sobre Estados Unidos e América Latina, não só Brasil. Agora, os Estados Unidos precisa ter a América Latina como uma reserva de recursos. Aqui é uma reserva de recursos importante, uma reserva estratégica, especialmente no momento de conflito internacional dos Estados Unidos com a China. Por isso que o Marco Rubio tocou agora a invasão da Venezuela, por isso que eles estão retomando um controle político maior sobre o canal do Panamá, fizeram a Argentina botar a China para fora ali no sul, ali na Patagônia. Eles vão retomar o controle sobre o continente. Isso não necessariamente é bom pra gente. Pode ser que isso abra novas oportunidades de parcerias, por exemplo, na área de terras raras. Mas, no geral, não se sabe. O problema esse é o problema básico da gente ter dois candidatos a presidente idiotas concorrendo contra mim agora, que é, quer só gerar um espetáculo mostrando como ele enfrenta o Trump. O outro, ele quer mostrar uma adesão submissa ao Trump. Isso é muito estúpido. O Trump toca, assim, até, vou concordar e agregar uma coisa para a Jess falou. Não é nem America First, é Trump First. Eles têm um interesse americano e têm um interesse trumpista. Você acha que dá para encarar o Trump? Acho que dá, lógico que dá. Mas como quem é que encara o Trump? Que você faria? Lógico que dá, do ponto de vista das tarifas. Olha só, primeira coisa, do ponto de vista comercial, há uma desproporção Brasil e Estados Unidos. Isso é um fato dado. O Brasil trata o americano, vamos dizer, com tarifas em certos setores que não são corretos. Os Estados Unidos sempre deixou quieto. Então o Brasil vai ter que sentar e negociar. Só que e esse é o ponto que nos coloca numa posição muito boa para disputar qualquer coisa com eles, há a questão das terras raras. Não há indústria
de altíssima tecnologia no século XXI para os Estados Unidos sem terra rara. Tá, a barganha vai ser aí. É óbvio, um F-35, que é a base do sistema de defesa e ataque americano hoje, é o F-35. Vai meia tonelada de terras raras dentro dele. Você, pra fazer F-35, hoje tem que ir lá na China e pedir a terra rara processada. Mas, Renan, para arrumar essas terras raras, demora aí de 15 a 20 anos. Mas não é assim, mas não nem tem que ser. Nem tem que ser isso. Muito. Nem e tem a China de olho em tudo isso. Não, eu sim. Durante tantos anos, nunca existiu um poder tão disputado como a China ali. Lógico. Né? Lógico. Então, é uma nova hoje Guerra Fria. Hã? É uma nova Guerra Fria que você está vivendo agora. Mas a questão toda é: a China, ela faz todo o processamento das terras raras em território chinês, fora que ela tem as maiores reservas do mundo. A China, que é do Brasil, que a gente envia as terras raras brasileiras para a China, ela processa lá. E ela depois faz os produtos ali. Aqui com o Ocidente a gente tem a oportunidade de começar a montar a cadeia aqui. E os Estados Unidos precisam disso. Não vai dar para os Estados Unidos competir com a China nos próximos 50 anos, dependendo desses produtos oriundos da China.